Muito boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Muito prazer. Tá, para quem não me conhece, meu nome é Carlos. Sou o fundador da Exia Tecnologia. A gente é uma empresa que é focada em inteligência artificial, voltada para empresas, para facilitar a vida do empresário, tanto no processo comercial, operacional. E essa é uma masterclass que muito provavelmente você ficou curioso, se inscreveu e está aqui para assistir uma masterclass 100% gratuita, com o objetivo de abrir os teus olhos, de abrir a tua visão um pouco mais sobre inteligência artificial e como tu pode melhorar a organização da tua empresa, o processo organizacional da tua empresa com o uso de inteligência artificial, certo? O que acontece hoje? Muito empresário, ele tem o foco de usar a inteligência artificial, mas usa um chat GPT, ele usa de forma errada, não sabe o que é prompt, não sabe como metrificar as coisas, não sabe como extrair realmente o poder da inteligência artificial. Se você aí é empresário, alguém que está querendo empreender, apenas usando o chat GPT, você está muito atrasado. Você está muito atrasado porque você está usando apenas 2% da capacidade que a inteligência artificial tem de otimizar os processos dentro da tua empresa. E eu vou te dizer como que isso pode ser otimizado, tá? Vamos lá, eu vou migrar aqui é a tela do meu computador, então eu vou olhar um pouco para cá, para que a gente consiga, eu consiga te explicar realmente como que vai ser esse processo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu migrar aqui, fazer uma transição rápida para explicar basicamente como que funciona. Perfeito. Vamos lá. A gente está aqui agora, que é a tela do meu computador. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Opa, pronto, está aqui. Aqui é a tela do computador e eu vou te explicar basicamente o que a gente está trabalhando aqui. Como eu falei para vocês, eu sou o fundador da Exia, certo? É uma empresa que focada em inteligência artificial. E aqui é um quadro onde eu explico um pouco da fase 1 e fase 2 de execução, de como que tu pode usar a inteligência artificial de melhor maneira, mas eu nem vou me ater muito ao que está aqui nesse quadro, tá? Eu vou me ater principalmente a como a gente operacionalizar melhor a questão de processos. Pô, Carlos, como assim processos? Hoje, gente, o uso de inteligência artificial, ele é potencializador, certo? O que é potencializador? Ele potencializa um processo que já existe. O que muito empresário hoje, o que muita gente que vende inteligência artificial prega por aí que eu não concordo? O seguinte, o conceito chamado AI First. Que conceito é esse? Que antes você coloca tecnologia e depois você pensa em processo. Esse conceito aqui, para mim, é um conceito fajuto. Ele está simplesmente criado para fazer com que você contrate a empresa da pessoa que está falando isso aqui para você, para que ela coordene todo o teu processo, enfim, tal. Inteligência artificial ela pode sim resolver muitos problemas, pode chegar no momento em que a empresa operacionalize uma boa parte com inteligência artificial, mas inteligência artificial, AI, nunca vai ser a primeira parte, tá? A não ser que você seja uma empresa focada em inteligência artificial, que aí já é outros 500, a gente conversa disso em uma outra hora, certo? O que eu quero dizer com o processo, tá, gente? Que eu estou dando uma visão geral, como é que você vai otimizar o uso da inteligência artificial. Primeiro ponto, certo? Primeiro ponto, você vai analisar, fazer uma análise de todos os processos que tem dentro da tua empresa. Vamos pegar uma área específica aqui, vamos pegar o comercial. Vamos pegar uma área comercial para dar um exemplo para vocês. Hoje, no comercial, vamos supor que a tua empresa ela tem alguns processos, certo? Vamos supor que você tem 4 etapas no teu comercial. A primeira etapa de comercial que tu tem é a etapa de prospecção. Tu vai prospectar o lead ali, vai mandar mensagem para ele no WhatsApp. Na segunda etapa, tu vai qualificar esse lead. Na terceira etapa é o cadastro no CRM. E na quarta etapa é a oferta, a venda. Eu estou aqui jogando ideias, tá, gente? Não estou dizendo que tem que ser assim, enfim. O que eu quero dizer com vocês, isso para vocês? Porque primeiro tu tem que analisar quais são as etapas que operacionalizam dentro da tua empresa e dessas etapas aqui, deixa eu colocar uma cor mais viva, dessas etapas aqui, você precisa extrair um potencial dessas etapas. Pô, Carlos, como assim extrair um potencial dessas etapas? O amarelo ficou ruim, né, pessoal, para vocês verem. Como assim extrair o potencial das etapas? Primeiro ponto, prospecção. Como é que você faz? Eu faço pelo WhatsApp. O que você faz pelo WhatsApp. E aí tu vai ver a capacidade que tua empresa hoje está fazendo. Exemplo, Carlos, eu faço 10 mensagens para meus clientes do WhatsApp, das 10, 5 são qualificados, dos 5 são qualificados, eu vendo para 2. Então tu tem esses números. Tem muito empresário que nem tem esse número, tá? Não estou considerando que esse seja o teu caso. Segundo ponto, beleza.
Hoje, tu fala com 10 pessoas, 5 qualificam e 2 compram. Por que tu não fala com mais? E aí tu vai começar a achar os teus gargalos. E como é que eu chego nessa análise, tá, gente? Eu tô fazendo aqui na prática, mas antes de tudo, é só você aplicar o 5W2H na tua empresa, certo? A gente chama isso de porquês, né? Mas aqui é a sigla em inglês 5W2H que tu vai aplicar na tua empresa. Fiz essas perguntas, analisei como que eu posso resolver o gargalo da parte A da minha empresa, certo? Como que eu consigo resolver esse gargalo? De falar com mais pessoas. Vamos fazer um disparo de mensagem. Muito simples, Carlos. Ao invés de mandar mensagem para 10 pessoas, eu vou mandar para 100. Só que tu concorda comigo que aqui tu achou outro problema na tua empresa? Por quê? Porque o teu time, os teus vendedores, eles não estão prontos para isso. Os teus vendedores, eles estão prontos para atender 10 pessoas, que é o que está acontecendo hoje. Ó. E aí? Caminho mais racional que geralmente os empresários hoje têm. Contrata mais gente, pô. Muito simples. Por que eu estou fazendo isso, gente? Para que você entenda como é o processo de raciocínio de aplicação de IA e que esse conceito aqui é falido. Por quê? Porque se eu não sei o que eu quero resolver, para que eu vou colocar tecnologia? Tá? Porque a empresa quebra porque não sabe vender. Ou então a empresa quebra porque vende pouco. Ou a empresa quebra porque vende muito. Poxa, Carlos, tu falou 3 coisas que não faz nada a ver, velho. São coisas que se contradizem. Exatamente. Ser empresário, gente, não é uma água com açúcar ali, é simples de fazer. Ser empresário é você entender que processos precisam ser pré-configurados na tua empresa e depois a tecnologia precisa ser aplicada. Então, um conceito que eu não sou adepto é AI First, certo? Voltando aqui, gente, para análise. Análise comercial. Beleza? Estamos aqui na análise, tudo certinho. E aí a gente está na fase A ainda. Tipo, eu quero falar com 100 pessoas, só que dessas 100 pessoas, considerando que a proporcionalidade, se 5 são qualificados, dessas 100, 50 vão ser qualificados. Se antes eu vendia para 2, agora eu vou vender para 20. Então eu meio que aumentei em 10 vezes o meu faturamento só em falar com mais pessoas. Só que o que acontece hoje? No Brasil, gente, a gente tem 2 problemas muito grandes, que é carga tributária e regime trabalhista. Cara, você é falando de política? Não tô falando de política, tô falando de que tem um problema no Brasil. Beleza? Aqui e aqui. Que uma coisa está ligada à outra. O que acontece? Se você aumentou 10 vezes a tua capacidade de vendas fazendo disparo de mensagem, isso demandaria contratar mais vendedores. Supondo que tu tem 2 vendedores e tu aumentou 10 vezes a capacidade, tu teria que multiplicar isso aqui por 10. Então aumentaria para 20 vendedores para suprir a tua demanda. Carlos, isso aqui implica o quê? Aumento da tua carga tributária e aumento dos tributos que você pagaria por trabalhador, por vendedor, em cima do regime trabalhista. Aumentaria o percentual de comissão que tu teria que pagar, aumentaria tudo isso. Então, quando tu faz uma coisa, você empresário faz uma coisa sem pensar nos próximos passos, tu gera um problema que poucas pessoas notam, mas é redução de margem. E é por isso que tem empresa que não quer crescer. Não quer crescer. Não cresce. Porque não quer. E eu super entendo. Porque no Brasil, às vezes, é mais prudente você escolher não crescer do que você escolher crescer. Porque se você cresce, muda regime tributário, muda quantidade de colaboradores. Entendeu? Só que o que a inteligência artificial veio fazer? Otimizar isso. Veio otimizar isso. Vamos para um outro cenário aqui. Estou dizendo para vocês aqui, basicamente, o que é o problemão aqui que a gente acabou de criar aqui, galera. Criamos um problemão aqui. Só que eu vou agora para uma outra seara. Vamos imaginar que tu vai seguir no mesmo processo. Eu não estou mudando o processo da tua empresa. Preste atenção nisso. Estou pegando o processo que já existe, um processo fictício que a gente criou aqui de comercial, e estou melhorando esse processo aqui
com o uso de inteligência artificial. E é isso que empresas especializadas em inteligência artificial devem fazer. Nunca, jamais aceite uma empresa querer mudar um processo que existe na tua empresa funcional porque vai se adequar à tecnologia. Tecnologia se adequa a processo. Não é processo que se adequa à tecnologia. Lembrem-se disso, certo? Então vamos lá, voltando para cá. Outro ponto, pessoal. Vamos supor que desses aqui, ó, eu fiz 100 disparos, mantive o disparo. Eu faço disparo aqui já hoje. 50 são qualificados e 20 compram. Aumentei minha capacidade de venda em 10 vezes. E agora, Carlos, criei outro problema. Preciso contratar gente? Aí entra o ponto B. O que o ponto B faz aqui? Ele não qualifica? Se ele qualifica, por que ao invés de ter alguém ou mais pessoas qualificando, eu não coloco um agente de IA para qualificar essas pessoas seguindo pré-requisitos, com o prompt certo, que a gente já vai falar de prompt, tá? Com o prompt certo. Ou seja, ao invés de eu contratar mais pessoas, eu posso até reduzir efetivo. Se eu tenho um time que opera hoje com 2 pessoas, uma qualifica e uma vende, por quê? Que essa pessoa que qualifica, ou eu excluo ela, certo? E eu estou falando bem direto para o empresário mesmo, que você vai ter redução de custo, você reduz o custo demitindo, né, colocando essa pessoa para outra função, enfim, ou você aumenta a receita. Por quê? Porque se tu aumentou isso aqui, na última fase, já adianta aqui para vocês, gente, na última fase desse exemplo, aí ela não faz tudo não, tá? Dependendo do teu produto, teu processo, na última fase precisa de um vendedor humano. Então, se tu aumentou o efetivo, que tu precisa atender 20 pessoas por dia, fazer oferta, essa pessoa que qualifica, ao invés de se demitir, joga para cá, ó. Transforma ela em vendedor, certo? Ah, Carlos, mas aí eu precisaria contratar alguém qualificado. Não, aí tu tem a agente de IA. Ou seja, a gente está começando a analisar áreas da tua empresa, está mexendo no RH, está mexendo no financeiro, está mexendo em outras áreas, só porque a gente colocou tecnologia do jeito certo. E eu aumentei 10 vezes o teu faturamento. Entendeu? Se tiver dúvida, não estiver conseguindo acompanhar o raciocínio, dá uma pausa aí, vai anotando as coisas, beleza? Perfeito. Agente de IA que qualifica. Eu já estou disparando para 100 pessoas, 50 me respondem, são qualificados, o agente de IA qualificou 50. 20 está pronta para comprar e compra, e o vendedor vende para essas pessoas. Só que existe uma fase aqui, ó, que é cadastro no CRM. Essa fase é o que muita gente se perde, muito empresário se perde, porque ele pega o vendedor que era para estar vendendo e joga o cara para fazer processo burocrático. E quem tem que fazer processo burocrático, gente? Duas pessoas, estagiário ou inteligência artificial. Por quê? Porque processo burocrático é apertar botão. E tem gente que pode apertar botão e tem gente que não precisa apertar botão, certo? O que isso quer dizer? Que por que esse agente de IA aqui, ele não coloca no CRM direto? Carlos, é possível? É. Dependendo do CRM que você usa dentro da tua empresa, ele já pode colocar lá dentro do CRM. Com dados, qualificação. Carlos, não sei o que é CRM. Aí, gente, já é outra aula, tá? Vou explicar para vocês o que é CRM. CRM, basicamente, vou dar uma visão geral. É um sistema de relacionamento com o cliente. Então, tu vai ter todos os dados do teu cliente, todo mundo que tu atendeu. O cliente que comprou, que não comprou por quê, qual foi o motivo de venda, qual foi o motivo de perda daquele cliente. Tu acompanha passo a passo, né, o processo de acompanhamento daquele cliente ali, certo? Tu tem tudo isso anotado. Isso é de forma bem resumida, tá? Perfeito. Então, dentro desse processo aqui, a IA, ela disparou as mensagens, o agente de IA qualificou, jogou para o CRM, e aqui que vem o pulo do gato. O teu vendedor ele fica fazendo o quê? Ele espera notificar para ele o lead qualificado. Isso reduz o cansaço do teu vendedor. Ah, não me preocupo com o cansaço dele não. Pode vir se preocupar. Porque se o teu vendedor está cansado, porque se ele está atendendo 50 pessoas por dia e qualificando, quando ele vai atender um que quer comprar, ele atende de qualquer jeito que ele está cansado. Se ele atende de qualquer jeito, esse cara que estava com dinheiro para comprar, ele não compra. Porque ele não teve a atenção devida do vendedor. E não é porque o vendedor não quis dar atenção para ele, mas porque
mas porque esse vendedor está cansado. Entendeu? Então, basicamente, o teu processo é entender que o teu vendedor está cansado e precisa de ajuda. Se ele precisa de ajuda, coloca a tecnologia dentro da tua empresa. Pô, Carlos, isso aí tá legal, tá fazendo sentido. Esse processo fez sentido. Mas o que eu posso fazer? Tá, dentro disso aqui que eu expliquei para vocês, a pessoa pode fazer, tá? O vendedor, o empresário pode criar essas soluções ou pode contratar soluções que existem no mercado. Mas eu aconselho que você, antes de mais nada, você entenda de uma coisa, tá? Antes de eu entrar aqui em ChatGPT, outras IAs, etc., você entenda de uma coisa, você entenda de prompt. Carlos, prompt? O que é isso, cara? O que é prompt? Deixa eu dar uma apagada aqui para vocês, só vocês entenderem que a gente vai entrar num assunto bem interessante, tá, gente? E aqui vocês já podem usar hoje. Depois que sair disso aqui, você já pode aplicar todos esses conceitos que eu vou mostrar para vocês aqui sobre prompt, certo? Prompt, pessoal, é como você vai conversar com a IA. Tem um jeito certo? Tem. Como que você vai conversar com o ChatGPT? É de um jeito. Como que você vai conversar? O que você vai pedir para ele? O que você vai analisar? Como você vai fazer? Então, tudo isso aqui é dado dentro de uma coisa chamada prompt. E eu estou apagando tudo isso aqui para não ter distrações, para que você consiga analisar e prestar atenção no que eu vou falar agora para vocês, sem perder o foco, certo, gente? Sem perder o foco. Vamos lá. O que é prompt? O que é prompt? O ChatGPT, gente, vou usar um exemplo do GPT aqui. O ChatGPT, como é que ele funciona? O humano manda a mensagem, o GPT analisa a mensagem e o GPT responde o humano com base na mensagem que ele analisou. Correto? É isso que ele faz hoje. Ele não faz outra coisa. Tem muitas vezes que as pessoas falam assim: ah, eu perguntei uma coisa para o GPT, ele me respondeu errado. Não foi bacana. Tava tudo errado que ele respondeu. Não serviu. Isso pode acontecer por dois motivos. O primeiro grande motivo que eu mais vejo é prompt errado. Certo? O cara pediu errado. E o segundo grande motivo é que você está pedindo uma coisa para o GPT que ele não é bom, que ele não vai saber fazer. Exemplo, o GPT, ele é bom em análise? Não. Ele não é bom em análise. O GPT ele é bom em tarefas, em gerenciamento de tarefa, mas análise o GPT não é bom. Então, esses dois grandes motivos que existem, a gente vai melhorar esse primeiro, prompt. E segundo, eu vou explicar para vocês, vocês não vão decorar, mas eu vou explicar para vocês algumas coisas aqui. Pode até decorar, dar pausa e vai anotando. Primeiro ponto, você precisa encontrar qual é a inteligência artificial específica para o que você quer fazer, certo? Exemplo, o GPT ele é bom em tarefas, então se eu coloco aqui GPT, o que ele serve? Tarefas. Como assim tarefas? Cria uma legenda, barará, barará, barará para o meu Instagram. Tarefa. Me diga como eu posso fazer uma receita de um bolo em sequência. Tarefa. Análise de dados. Cloud. Carlos, o que é cloud? É a mesma coisa do GPT, só que ao invés de você digitar no Google Chat GPT, você vai digitar cloud. Só isso. Clicou lá, ele é bom em análise de dados e programação. Certo? Carlos, legal. Eu quero criar uma imagem, então. Aí você vai para o Gemini, que é do Google. Que imagem é? Criação de mídia. Beleza? Outro ponto. Carlos, eu quero fazer pesquisa na internet, eu quero analisar as coisas pesquisando na internet. Notebook LLM. Carlos, pelo amor de Deus, existe tudo isso de IA e eu só uso GPT? Exatamente. E às vezes você está pedindo uma coisa para o GPT que ele não é bom. Tá? Aqui é para estudo, tá, gente? Estudo, desenvolvimento de material. Quer um exemplo do que é feito no Notebook LLM? Aqui, ó. Isso aqui foi feito no Notebook LLM. Certo? Eu disse lá, fiz uma pesquisa de mercado, tal, e pedi para ele fazer isso aqui. Ó. Isso aqui tá tudo bem bonitinho, é porque aqui se eu der zoom vai embaçar. Mas tá tudo bem bonitinho, vou deixar anexado aqui embaixo. Certo?
qual o processo de cada coisa. Entendeu? Então, o notebook LLM ele é bom para isso. Criar imagem, fazer estudo, análise e tal. Esse aqui é o segundo problema que eu falei para vocês, que muito acontece de pedir uma coisa e a IA responder ruim, responder errado. E agora a gente vai resolver o primeiro, que é prompt. Como você resolve esse lance de prompt? Gente, cada inteligência artificial ela tem um jeito de ler as coisas, de aprender as coisas. Então, se você pede de um jeito para o GPT e você pede do mesmo jeito para o Cloud, eles vão te dar respostas diferentes. Primeiro porque são LLMs diferentes, mas também porque eles compreendem de forma diferente de como você pede, certo? Então você precisa aprender sobre prompt. O que é prompt? O prompt ele é estruturado. O que isso quer dizer? Quando você pede alguma coisa para o teu colaborador, você faz assim, ó, fulano, pega aquilo ali para mim, para eu fazer tal coisa. Você falou uma sequência. Primeiro você vai e pega, porque depois que você pegar, você tem que me entregar, porque depois que você me entregar, eu vou fazer tal coisa. Basicamente, o prompt o conceito dele é simples, é você estruturar o teu pedido para a LLM, para a IA que você está pedindo. Carlos, como assim? Tem muita gente que faz assim, ó, GPT, chat, faz uma análise para mim. Análise, faz uma análise desses dados aqui, aí você joga o dado lá para o chat GPT analisar. Só que o que não acontece? O GPT responde, por que o GPT responde errado? Porque primeiro ponto, essa análise é análise de quê? É análise a um estudo que você colocou? É análise financeira? É análise comercial? É análise de dados? Esse análise de dados é para quê? Qual o teu objetivo com isso? Certo? Segundo, o teu objetivo. Terceiro, a tua estrutura. Estrutura. Pronto. Estrutura. O que isso quer dizer? Como é que você quer que ele responda? Porque como eu falei para vocês, você pede, ele raciocina e ele responde. Só que se tu pede desse jeito aqui que eu falei, faz a análise desse documento para mim, ele vai pegar o que tu pediu, ele vai raciocinar e ele vai trazer tua resposta. Só que ele não sabe o que ele vai analisar. Ele não sabe qual é o objetivo da análise dele. E ele não sabe que tipo de estrutura ele tem que trazer. Se é em parágrafo, se é em... Deixa eu pensar aqui. Se tu quer como se estivesse um humano conversando, como se fosse uma explicação, se é um texto dissertativo argumentativo, se é uma crônica, como você quer a sua estrutura. Se é em inglês, se é em espanhol, se é em russo, como você quer que isso seja feito. Então, a pergunta central quando for fazer um prompt para qualquer IA, gente, é como e por quê. Por que você está fazendo e como ele deve fazer. Certo? Isso ajuda demais a IA a te trazer respostas boas, te trazer respostas contundentes, certo? Pô, Carlos, isso aí a gente aprende na prática? Aprende. Hoje a gente tem uns treinamentos que tem aqui embaixo, abaixo dessa masterclass, onde são micro treinamentos. O que eu pensei, gente? Inteligência artificial tem muita coisa. Você consegue fazer agente de IA, você consegue achar plataformas, você consegue usar agente, vocês estão vendo aqui, ó, para análise de dados, criar mídia, criar imagem, qual o processo, enfim, criar vídeo, tem IA para tudo, certo? E aí o que eu pensei? Se eu crio um treinamento grande, primeiro ponto, ele ia demandar muito tempo meu e provavelmente o custo desse treinamento seria muito expansivo. E o que eu pensei? O empresário também não tem tempo. Se ele não tem tempo, eu vou criar micro treinamentos. Esses micro treinamentos tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto. E nesses aqui vocês vão ver como se fossem módulos. Ah, treinamento de prompt, que é o que eu aconselho que vocês comecem por ele, tá? Vou colocar aqui embaixo para vocês analisarem e já garantir esse treinamento. Tem um treinamento de como fazer prompt. Depois o treinamento de como fazer vídeo, depois um treinamento de agente de IA, depois um treinamento de criar aplicação, de criar aplicativo, enfim, muita coisa. E aí o que acontece? Às vezes, você é empresário, você está com demanda, tá com um problema de... Cara, eu tô conversando com o GPT, com as IAs, elas não estão respondendo direito. O problema é prompt. Aprende sobre prompt.
Mas eu queria criar um vídeo aqui, cara, top para minha academia, para o meu salão de beleza. Então você compra o cursinho de vídeo. Por quê? Porque isso aqui otimiza teu tempo. Tu não perde tempo com um curso que não faz sentido para ti e tu assiste só o que faz sentido para ti, o que vai te ajudar nesse primeiro momento. Entendeu? Foi basicamente o que a gente pensou aqui na hora de criar. Então tá aqui embaixo, depois você olha, você garante. Continuando aqui, gente. A engenharia de prompt, que é o que muita gente tem falado hoje, é justamente isso que eu falei para vocês. É você ser específico. Só que existem prompts que são diferentes, tá? Como assim, Carlos? Diferentes. Existe prompt, gente, que é prompt escrito, igual você fala com o chat GPT, mas existe IA, e o chat GPT também é assim, tá, gente? Que o prompt é em código. O que é isso aqui que eu escrevi? Existem várias linguagens de programação. E essa aqui é uma terminologia de uma linguagem de programação, perdão, chamado JavaScript. Certo? A linguagem é uma variação do Java. O que isso quer dizer? Que a IA ela entende código, mas você não sabe código e você não precisa saber. Muitas vezes você faz como é que eu posso dizer isso? A convivência, uma correlação, eu acho que não é nem essa palavra, mas você faz um uso paralelo de IAs. Como assim? Às vezes você pergunta uma coisa para o Cloud transformar num prompt correto para você usar esse prompt dentro do chat GPT. Uai, Carlos, então quer dizer que um IA pode criar um prompt para outro IA? Pode, entendeu? Então imagina que o Cloud ele não é bom para programação. Então imagina que eu faço o seguinte, Cloud, eu quero um prompt em JSON, que é assim, ó, para eu colocar no GPT, para o GPT fazer um processo comercial para mim, estruturar um processo comercial para mim, muito grande. Mas eu preciso desse prompt em JSON. Pronto, aí você pega isso aqui, colocou no Cloud, o Cloud vai lhe dar o prompt em JSON. O que você vai fazer? Opa, JSON, escrevi errado. O que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui, vai copiar, você vai colar no GPT. Aí o GPT ele vai lhe dar a resposta. Diferente se você pegasse isso aqui que você colocou no Cloud e já colocasse no GPT. Ele não ia lhe dar a mesma resposta, porque foi outro prompt, entendeu? Então são coisas totalmente diferentes. Então para você usar uma IA, para você usar o processo, uma IA do jeito correto, essa correlação entre IAs, você precisa entender primordialmente de prompt, certo? Você precisa entender de prompt. Esse prompt ele pode ser escrito ou ele pode ser convertido. Se você converte esse prompt do jeito certo, você pode usar em qualquer IA. Você pode usar o Cloud para converter o prompt, o GPT para converter o prompt, o Gemini para converter o prompt e o Notebook para converter o prompt. Só que a dica que eu te dou agora é, antes de sair daqui e testar isso, tá? Em chegar aqui, por exemplo, vou lá no Cloud, eu vou pedir para ele fazer uma coisa, para eu pegar esse prompt e colar no GPT, fazer outra coisa. Vai funcionar? Vai, tá bom? Vai funcionar. Mas antes de você fazer isso, já vou te dar uma dica. Para gerar esses prompts, gera no Cloud, cara. Pergunta para o Cloud. Ou gera no GPT. Carlos, o GPT pago é melhor do que o gratuito? Com toda certeza, tá? Por isso que ele é pago. Mas o cloud gratuito, ele é muito bom, gente. Ele, tipo assim, na minha opinião, tá, Carlos? 10 vezes melhor do que o ChatGPT. Só que às vezes tem coisa que o cloud não faz e o GPT faz. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Fora essas IAs aqui, ó, existem várias outras. Existe o Perplexity, existe a Veo 3, existe o Sora, que é da OpenAI. Então, gente, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Nenhuma IA, ela é única, digamos assim. Ela é perfeita. Por quê? Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Hoje, existem empresas no mercado, eu nem falei para vocês da Grok, né? Existe a Grok também, que é do Elon Musk. Existem empresas no mercado hoje que são donas dessas IAs. Por causa do que isso quer dizer? Me explique um pouquinho. Vamos lá. Existe a OpenAI. O que é isso aqui? Isso aqui é a dona do GPT.
Só que ela também é dona do Sora, que cria vídeo, que é o Sora 2. Só que ela também é dona da plataforma de gerenciamento da OpenAI, que é outra coisa. Você cria agentes aqui dentro também. Que é um tema também, criação de agentes, que tem dentro dos nossos treinamentos. Mas se você não quiser agora, a gente tem vários vídeos bacanas dentro do Instagram que você pode seguir nossa rede social, que você vai acompanhar lá coisas bacanas também. Aqui, gente, a gente tem a Anthropic. Carlos, o que é a Anthropic? A Anthropic, ela é dona do cloud, mas ela também é dona do Cloud Code, que é outra coisa totalmente diferente. Entendeu? A gente tem a Lovable. Porém, a Lovable é um IA que usa o cloud. Ela já começou a fazer isso aqui automaticamente, ó. Tá vendo? Para criar aplicativo, criar código. Então são três coisas totalmente diferentes. Mas, poxa, quem fala de OpenAI fala de ChatGPT? Nem sempre. Mas quem fala de ChatGPT fala de OpenAI. Porque é a dona dele. Entende? Então, assim, pessoal, vocês provavelmente estão vendo aqui, essa aula eu estou gravando dia 4/3/2026, a gente está vivendo um momento bem intenso no mundo, a guerra aí do Irã com os Estados Unidos e Israel, enfim, toda essa geopolítica. E existe um boato não, uma notícia, né? Que os Estados Unidos, o que eles fizeram? Os Estados Unidos, eles pediram para que a Cloud, a Anthropic, na verdade, perdão, a Anthropic, fizesse o monitoramento das pessoas, para eles conseguirem ter um controle maior da guerra. O que a Anthropic falou? Não vou fazer. Beleza. Os Estados Unidos proibiu o uso da Anthropic em todas as instituições públicas americanas. Quem que aceitou vigiar o povo? A OpenAI. Quem é a OpenAI? A dona do ChatGPT. Então, toda vez que eu uso o ChatGPT, pode ser que os Estados Unidos estejam me observando? Pode. Esse é detalhe aqui que saiu nesses últimos dias. Tá? Porém, como a cloud é melhor para algumas coisas, adivinha qual foi que eles usaram para o ataque coordenado ao Irã? Cloud. Na verdade, o Cloud Code. Anthropic. Então, assim, gente, existe uma crescente de IA no mundo e as pessoas elas precisam entender uma coisa: nada vem de graça. Então, é muito importante que você se atente na segurança dos seus dados, se for dados sensíveis. Tem como escapar disso aqui? Tem. Segurança dos seus dados. E se atente também a como você vai fazer. Por quê? Porque se você faz isso aqui de um jeito errado, você pode estar colocando em risco a saúde da sua empresa, os seus dados sensíveis, o processo que você está fazendo, certo? Então, muita atenção aqui, gente, na parte de segurança, tá? A gente também vai falar um pouco de segurança nos nossos treinamentos, mas em todos os treinamentos tem segurança, independente do que você comprar, principalmente de prompt, vai ter falando sobre a segurança aqui que você vai aplicar dentro da sua empresa. E tem um módulo, um micro treinamento falando de segurança também, mas só voltado para segurança. Entendeu? Então, assim, pessoal, a ideia que eu trago aqui para vocês é que você pode otimizar processo, igual eu trouxe aqui, ó. Ah, Carlos, tu trouxe essa lousa, nem falou dela. Isso aqui é basicamente o mesmo processo que eu escrevi aqui para vocês, que você pode otimizar esse processo. Onde ele está trazendo por fase. Fase 1, engenharia de prompt. Opa, engenharia de prompt. O que é engenharia de prompt? Como que você vai escrever esse prompt? Para quê? O prompt do jeito certo. Camada de orquestração. O que é orquestração? Isso aqui, ó. Opa. O que é orquestração? Processo, gente. É como você vai usar, certo? Ou seja, você vai orquestrar quem que você vai usar e para quê. É aquela lá que eu falei para vocês, processo A, B, C e D. O que eu vou orquestrar dentro de cada processo, certo? Tá tudo especificado bem aqui. E aqui, gente, é uma fase 2, execução de fluxo, que é um modelo híbrido. O que é um modelo híbrido? Como eu sempre falei para vocês, IA e ser humano. Conceito de AI first. Não caiam nessa, pessoal. AI first. Ah, eu tenho que criar o meu processo dentro da minha empresa para se adequar à tecnologia que um terceiro vai trazer para a minha empresa. Isso não existe.
É o terceiro que tem que te ajudar a resolver o problema da tua empresa dentro de um processo existente com o uso de inteligência artificial. Nunca o contrário. Porque se alguém vier com isso para ti, muito provavelmente essa pessoa ela vai ter acesso a dados sensíveis da tua empresa, ela vai conseguir coordenar os processos da tua empresa e eu até coloco minha mão no fogo para dizer que ela está colocando a tua empresa em risco, porque se ele não domina as partes de segurança de dados que é preciso dominar para fazer alguma coisa da tua empresa, o que pode estar acontecendo? Muito provavelmente ele está vazando dados da tua empresa. Pô, Carlos, será que isso acontece mesmo? Acontece demais, pessoal, demais. Porque tudo é referente a banco de dados. Dentro de linhas de código, vou comentar só isso aqui com vocês, tá, pessoal? A gente já vai estar encerrando. Dentro das linhas de código existe um arquivozinho chamado .env. O que é .env? Tudo que você faz dentro de uma aplicação, dentro de um software, dentro de um aplicativo, dentro do Instagram, por exemplo. No código do Instagram existe o .env. Esse .env é onde ele aponta, onde ele manda as suas informações para um banco de dados, certo? Ele está mandando todas as informações para o banco de dados. Quando tu usa o ChatGPT ele pega esses dados e ele está jogando para o banco de dados dele. Existe aí, né, rotinas de apagar banco de dados, enfim, tem muita coisa. Só que quando tu contrata uma empresa que não entende disso aqui, ó, de banco de dados, uma pessoa que está começando agora no mercado, o que ela vai poder fazer? O que ela pode fazer? Ela pode pegar todos os dados que estão vindo da tua empresa, jogar num banco de dados inseguro ou compartilhar o ponto .env da tua empresa e dependendo da aplicação que tu esteja usando, ela pode vazar número de cartão de crédito, dados dos colaboradores, CPF dos colaboradores, CPF processo da tua empresa, faturas da tua empresa, faturamento da empresa, número do dono da empresa. Gente, isso é muito arriscado. Isso é muito perigoso para quem não sabe operar. Então, sempre falo para vocês, vai fazer um negócio mais robusto, uma operação, contrata uma empresa que sabe fazer, certo? Contrata uma empresa que entende de banco de dados, contrata uma empresa que sabe qual é o melhor banco de dados para a tua operação. Porque às vezes tem operações que precisam de um banco de dados imenso, que é um Oracle da vida, e tem outros que precisam de um banco de dados menor. Tá? Isso depende, gente, depende demais. Então, o que eu estou trazendo aqui é uma visão geral dos riscos que IA pode trazer para a tua empresa, mas dos benefícios que ela pode trazer também. Então, essa aula foi para abrir os teus olhos, para mostrar basicamente o que IA pode fazer dentro da tua empresa e te ajudar a alavancar o teu processo com o uso de inteligência artificial, mas sempre se atentando na segurança que tu precisa ter dentro desse processo. Perfeito? Gente, vou deixar aqui abaixo o link para vocês conhecerem os nossos treinamentos, enfim, acompanhe a gente nas redes sociais e eu fico muito feliz de ter compartilhado esse conhecimento com você. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar no direct do Instagram, pode falar com a gente lá que a gente com certeza vai te responder, certo? Até mais, tchau, tchau e até a próxima, pessoal.